Até que ponto uma pessoa postaria coisas terríveis em suas redes sociais para chamar a atenção? A Alissa Bustamante possuía várias redes sociais. Além do Facebook, ela também tinha uma conta no Twitter, MySpace e no YouTube. Lá ela tinha um canal chamado Okamicage. No perfil ela colocou que um dos seus hobbies era matar pessoas. Na sua conta do Twitter ela afirmava que estava em um lugar que ela não queria estar. Costumava aparecer sempre com batom borrado, colocando 2 dedos na cabeça simbolizando uma arma. Nas fotos também era possível ver alguns pequenos cortes em seus pulsos. Todas essas postagens eram uma forma de chamar atenção ou tudo isso encobria algum transtorno mental? Hoje você vai saber toda a verdade. Olá, meus queridos seguidores, para você que está aqui pela primeira vez e não me conhece, eu sou Daniele Vendramini e hoje, mais uma vez, mais uma sexta-feira muito chuvosa aqui no Rio de Janeiro. Então, o spoiler de sempre, ouvi um trovão, ouvi um shhh, é porque a chuva está demais, gente. Eu sempre boto um fundo aqui pra... porque eu não tenho estúdio, vocês sabem disso, eu não tenho estúdio, estou aqui na sala mesmo de casa, então não tenho nada para abafar, não tenho nada, prova de som ainda, mas calma que daqui a pouco eu vou crescer e vou ficar igualzinho os outros apresentadores, com estúdios maravilhosos para vocês, a prova de som, tudo que vocês imaginarem aí eu vou trazer aqui para vocês, mas ainda não dá, então... vamos nos contentarmos aí com barulho de chuva ao fundo, trovão, avião passando e por aí vai, tá bom? Mas brincadeiras à parte, porque aqui o negócio é sério. Se você está interessado em saber o começo, meio e fim dessa história, deixa aqui e agora o seu like, porque cada like, comentário e compartilhamento é um incentivo para nós. Bom, pessoal, eu não costumo promover vídeos, então eu conto puramente com vocês, de verdade mesmo. Então deixa o like aqui, se ainda não se inscreveu, se inscreva agora e aperte o sininho, pois só apertando esse sininho que você terá acesso às notificações do canal, ok? Agora, depois de um papo bom desse, vamos ao caso. Alissa Bustamante nasceu em 28 de janeiro de 1994. Seus pais eram adolescentes e ela nasceu de uma gravidez não planejada. Sua mãe tinha problemas com drogas e passagens pela polícia. Já seu pai estava preso quando ela nasceu e permaneceu na cadeia por grande parte da sua vida. Sendo assim, ela foi morar com a avó Karen Brooke. Anos depois, sua mãe engravidou de gêmeos chamados Nathaniel e Joseph e depois de uma menina chamada Emma. Todos eles também moravam com Alissa e a avó. Durante a adolescência, ela teve depressão severa, se automutilava e chegou a tentar suicídio. Porém, muitos colegas dela, da escola, não sabiam disso. Ela sempre escondeu esse seu lado de todos. Como toda adolescente, Alissa amava redes sociais e tinha conta em quase todas as redes mais usadas da época. No YouTube, ela produziu alguns vídeos onde ela fazia seus irmãos segurarem uma cerca elétrica. Sem contar que em sua bio, na época, ela dizia que um dos seus hobbies era matar pessoas. É claro que Alissa tinha alguma relação em comum com dor e sofrimento, o que deveria ter sido um sinal de alerta para a família. Por algum motivo, não foi. E no dia 21 de outubro de 2009, uma quarta-feira, Emma, de 6 anos, que era a irmã mais nova de Alissa, foi até a casa de uma vizinha chamada Elizabeth Otler, de 9 anos, chamá-la para brincar. No começo, a mãe dela, Patty Price, não queria que ela fosse, mas acabou deixando com a condição de que ela voltasse às 6 horas. O que sua mãe não sabia é que essa visita iria mudar a vida deles para sempre. Emma morava em uma casa depois de uma floresta que separava as duas casas. Então, para ir até a casa da amiguinha, ela deveria atravessar essa floresta. Mas Elizabeth tinha o costume de ir até a casa da avó de Emma para elas brincarem, apesar dos 3 anos de diferença de idade entre elas. Na verdade, todas as crianças daquela região tinham o costume de brincar naquela floresta, mas nunca até tarde. Depois de muita insistência de Emma em ir com a amiga, a mãe acabou concordando, mesmo faltando poucas horas para escurecer. Mas combinaram que ela deveria estar de volta antes das 6, pois era a hora que eles costumavam jantar.
Quando passou das 6 horas da tarde, Patty viu que Elizabeth não voltou para casa. Ela começou a ficar preocupada e resolveu ligar para Karen, que era avó de Emma, para pedir que sua filha voltasse para casa. Mas, para sua surpresa, quem atendeu a ligação disse que, na verdade, Elizabeth nunca esteve lá. Patty então já começava a se desesperar e ligou imediatamente para a polícia, que chegou cerca de 15 minutos. Assim que chegaram na casa de Patty, ela explicou toda a situação e eles foram até a casa da vizinha e lá constataram que Elizabeth não estava. Eles questionaram a todos se sabiam de algo, mas eles diziam que não. A polícia então decidiu procurar naquela região da floresta, entre as duas casas. Já eram 10 horas da noite, os bombeiros já tinham sido acionados e, junto com os moradores da região, todos iniciaram uma busca pela menina. A cidade que eles moravam se chamava San Martín, que ficava no Missouri, e era uma cidade muito pequena, com cerca de 11 mil habitantes, e 1/3 da população estava ajudando na procura por Elizabeth. E com tantas pessoas procurando, é claro que alguma hora ela seria encontrada. Foram trazidos cães farejadores e até mergulhadores para procurarem nos lagos da região. A noite se encerrava e não havia sinal de Elizabeth. E mesmo que a menina estivesse com seu celular, as ligações só caíam na caixa postal. Os investigadores então ligaram para a empresa responsável pelo chip do celular da menina para rastrear onde o celular poderia estar. E todas as localizações apontavam para a área da floresta, entre as casas das duas meninas. No dia seguinte, o sargento David Heiss se envolveu no caso com sua equipe e distribuiu cartazes onde mostrava fotos de Elizabeth desaparecida. O FBI também foi acionado para saber o que poderia ter acontecido com a menina. Foi quando eles decidiram falar com Emma, a menina de 6 anos, que foi provavelmente a última pessoa a ter visto Elizabeth. Emma contou que as duas saíram para brincar, mas que depois de um tempo Elizabeth teria voltado para casa e essa foi a última vez que ela viu, apenas andando de volta para casa. Mas a polícia insistiu com mais alguns questionamentos. E quando se sentiu pressionada, ela falou algumas coisas a mais. Ela dizia que quando eles estavam brincando, Elizabeth ficou presa em alguns arbustos e acabou se machucando. Ela gritava muito e Emma foi pedir ajuda à sua irmã Alyssa, de 15 anos de idade. Alyssa era considerada por seus amigos como uma menina normal, que gostava de escrever poemas, parecia alegre e brincalhona. Inclusive, ela costumava frequentar regularmente a igreja e também participava de várias atividades para jovens na região. Na escola, ela sempre tirava notas altas, mas em 2007, Alyssa tentou tirar a própria vida, cortando os pulsos. Ela possuía várias cicatrizes de cortes que ela mesma costumava fazer e que ela costumava mostrar para os amigos. Por atentar contra a sua vida, Alyssa passou 10 dias em um hospital psiquiátrico e começou a tomar fortes antidepressivos, mas mesmo medicada, ela sempre se cortava. Mesmo diante de tudo isso, Alyssa não era considerada uma suspeita para os policiais. E mesmo tendo faltado a aula no dia do desaparecimento de Elizabeth, ela parecia calma ao dar seu depoimento e disse que não sabia de nada sobre a menina. Enquanto isso, as buscas na floresta continuavam. Em algum momento, atrás da casa de Alyssa, os policiais encontraram que parecia ser um túmulo. Na verdade, era um buraco fundo e com isso chamaram Alyssa para saber o que havia dentro daquele buraco. E ela apenas disse que gostava de cavar buracos para enterrar alguns animais que ela encontrava. Os policiais não deram importância ao buraco, mas conseguiram um mandado de busca para investigar a casa de Alyssa. Mas não acharam nada fora do normal. Parecia uma casa normal e tranquila, mas quando eles entraram no quarto de Alyssa, encontraram algumas coisas bem perturbadoras. As paredes estavam cobertas com frases sinistras, com uma tinta que parecia sangue e um poema falando sobre se cortar, e algumas frases eram de fato escritas com sangue real. Uma parte do poema dizia: "Eu me corto para tornar físico o que eu sinto por dentro. Eu corto para ver sangue porque eu gosto." A melhor amiga de Alyssa, que se chama Jennifer, sabia que ela se cortava e disse que Alyssa falava por diversas vezes em tirar a própria vida e, claro, já tentou algumas outras vezes. Também foram encontradas algumas cartas coladas na parede em que o remetente era seu pai, que estava na prisão. Mas foi então que eles encontraram o diário de Alyssa. Eles abriram e leram. Lá, ela tinha escrito coisas sobre colocar fogo em casa e matar pessoas que estavam lá dentro. A última entrada do diário, que havia sido na quarta-feira, 21 de outubro, ou seja, o mesmo dia em que Elizabeth tinha desaparecido, havia algo escrito, mas que estava riscado com caneta azul.
e só deu para ler 2 palavras: cortar e garganta. Os policiais então levaram Alyssa e sua avó para a delegacia para falar com o sargento David Rice e mais um oficial juvenil para interrogar Alyssa, que já era considerada suspeita nesse ponto. Eles decidiram fazer um interrogatório tranquilo e a todo momento Alyssa parecia muito calma, mas conforme o interrogatório transcorria, ela começou a demonstrar estar bem desconfortável, tensa. Sua voz se modificava cada vez que respondia a alguma nova pergunta. Ela sabia que era a principal suspeita do desaparecimento da criança. Alyssa começou a falar. Ela falava sobre o acontecido como se tivesse acontecido um acidente. Ela disse que estava andando com Elizabeth na floresta quando ela caiu, bateu a cabeça e morreu. Mas o sargento disse que quando eles recuperassem o corpo da menina, eles iriam fazer uma autópsia. E as autópsias revelam como realmente a vítima morreu. Então ele perguntou se a garganta de Elizabeth tinha sido cortada e Alyssa disse que sim. Ela confessou isso pois sabia que na autópsia isso seria revelado, mas ainda falava que tudo não passou de um acidente. A avó de Alyssa estava acompanhando o interrogatório e começou a chorar. Ela não acreditava no que estava acontecendo e teve que sair da sala. Assim que a avó se retirou, Alyssa decidiu finalmente falar a verdade. Ela disse que tinha enviado a irmã dela, de 6 anos, a Emma, até a casa de Elizabeth para trazê-la até a floresta e depois pediu que ela voltasse para casa. Ela teria pegado a mão de Elizabeth, andado com ela para dentro da floresta, falando que iria mostrar alguma coisa para ela. Então elas andaram por cerca de 15 minutos dentro da floresta. A Alyssa carregava uma faca de cozinha e a levava para uma cova que ela já tinha cavado dias antes. Elas chegaram perto do buraco e a Alyssa começou a estrangular a Elizabeth diversas vezes. Depois puxou a faca de cozinha e esfaqueou a menina no peito em torno de 5 ou 6 vezes. E finalmente cortou a garganta dela. A Alyssa levou a polícia até o local onde havia enterrado o corpo. A cova estava rasa e, de acordo com o sargento, dava para ver até algumas partes do corpo de Elizabeth para fora da lama. Os investigadores usaram uma luz azul para revelar o que estava escrito naquele texto do diário, que ela tinha tentado apagar com tinta de caneta azul em cima, e estava escrito o seguinte: eu acabei de matar alguém, eu estrangulei, cortei sua garganta e a esfaqueei. Agora ela está morta. Eu não sei como me sentir, foi incrível. Assim que você supera a sensação de oh meu Deus, eu não posso fazer isso, é muito agradável. Apesar disso, estou meio nervosa e trêmula agora. Ok, tenho que ir para a igreja. LOL. LOL é uma expressão em inglês que significa rindo aos montes. Estava claro para todos que aquele crime havia sido premeditado, pois a cova já havia sido cavada há muitos dias. E apesar dela só ter 15 anos na época, a Alyssa foi julgada pelo tribunal como uma adulta. Os advogados de defesa tentaram justificar o comportamento de Alyssa pela infância conturbada que ela teve com os pais, tentando barganhar uma pena mais leve, mas o juiz não acatou. A melhor amiga de Alyssa testemunhou e disse que no aniversário de 15 anos dela, ela havia dito que queria saber como é matar alguém, ver a vida se esvair da pessoa. Ela gostaria de saber qual é a sensação desse tipo de poder, tirar isso de alguém. O julgamento aconteceu 2 anos e 4 meses depois da morte de Elizabeth e Alyssa estava com 18 anos. E a defesa pediu para retirar a confissão de Alyssa, pois na época ela era menor de idade e algumas perguntas que foram feitas durante os interrogatórios não são permitidas pela lei do Missouri e, sendo assim, o juiz teve que concordar e a confissão de Alyssa foi retirada. A Suprema Corte dos Estados Unidos estava prestes a retirar a condenação de prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional para menores de idade. Então, a acusação propôs um acordo para a defesa de Alyssa, que seria: a Alyssa seria condenada à prisão perpétua, porém com a possibilidade de liberdade condicional. E a defesa acabou aceitando o acordo. No julgamento, Alyssa disse para a família de Elizabeth que não conseguia entender o que eles estavam passando, pediu desculpa a eles e disse que, se pudesse, daria a vida dela para trazer a de Elizabeth de volta. Bem, a família de Elizabeth não comprou as belas palavras de Alyssa. E você, compraria? Dá para perdoar alguém que assassinou o seu filho? Prisão perpétua, uma pena justa para um assassino. Um dia chegaremos lá, tendo as mesmas penas para o Brasil. Quem sabe? Bem, quando nada é certeza, tudo é possível. Um dia, talvez, quem sabe. E é isso aí, pessoal. Esse foi o nosso caso de hoje. Mais um caso triste,
com o final onde a justiça foi feita, contando todos os casos do canal, onde os casos onde a justiça foi realmente feita estão quase cabendo nos dedos das mãos, hein? É isso. Eu estou indo aqui embaixo de chuva, mas desejo a todos uma ótima semana e, é claro, espero por vocês na próxima sexta.